Oi amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E eu vou falar pra vocês que eu tentei mudar um pouquinho o nosso conteúdo, não o conteúdo, gente, mas sabe colocar uma palavra mais de bênção, uma palavra mais fofa, uma palavra mais que iria agradar os seus ouvidos, mas eu não consegui. E a mensagem que Deus colocou em meu coração nessa manhã, eu vou compartilhar com você. Então assista esse vídeo até o final, tá? Já deixa aqui o seu like, deixa seu comentário. Gente, comentário é muito importante para mim, muito importante para o crescimento do nosso canal também. Então interage aqui comigo, tá bom? Então vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 2. Gente, meu Deus. Versículo... Deixa eu ver aqui de onde que a gente vai começar a ler. Versículo de número 29, a parte B, que diz: Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor Deus de Israel declara: Prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora declara o Senhor: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezos. Meu Deus. Tem um vídeo aqui no nosso canal, eu vou deixar o link aqui no card e o primeiro link na descrição, que fala a respeito de que Deus não é fofo. E realmente Deus não é fofo. Você imagina um Deus que chega pro cara sacerdote que ministra diante dele. A pergunta não é nem tanto, eu acho que não, a palavra não é nem tão dura, mas a questão dele falar: longe de mim cumprir a promessa que eu mesmo fiz. Olha para isso. Eu costumo falar que tem coisas que a gente vê na Bíblia que eu e você não aguentaria ouvir de Deus, não. Principalmente nessa geração que é tão fresca, sabe? Sensível, qualquer coisinha que você fala, a pessoa se ofende, a pessoa já se frustra e aí corta contato, perde amizade porque houve uma coisa que não gostou. E a gente vê tanto hoje em dia que se Deus tratasse eu e você da mesma forma que ele tratava o povo dele naquela época, meu Deus do céu, a gente ia pedir para ir pro inferno. E eu falo isso sem medir as palavras, porque eu sei que nós somos assim. Quantas vezes você abre mão de pessoas que te amam de verdade, pessoas que querem cuidar de você, pelo simples fato de que ela falou alguma coisa que você não aceita? Quantas amizades você já perdeu porque essa pessoa foi muito sincera com você? E não é pro seu mal. Olha, pai e mãe, um exemplo muito forte, pai e mãe não quer ver a gente ferrado. Só que, na maioria das vezes, eles têm uma maneira muito diferente de nos tratar quando a gente mora com eles. Tipo de palavras mais duras, de passar coisa na nossa cara, dar conselhos que a gente literalmente não quer obedecer, não quer ouvir. E a gente muitas vezes só quer sair de casa. Não, eu quero sair de casa, eu quero ir pra longe, eu quero ser independente porque eu não aguento mais essa pressão. A gente muitas vezes vê como uma pressão e vê como assim: não quer meu bem, não me ama. Quantos filhos não falam isso, gente? Meu pai e minha mãe não me amam, porque trata de uma maneira mais severa, principalmente os pais de antigamente, que eram mais, sabe, ao pé da letra, que chegava e falava mesmo. Hoje em dia não, hoje em dia é meu filhinho fofinho e tá tudo bem, qualquer coisa que você fizer. Mas antes tinha regra, antes era algo mais, sabe, que confrontava mesmo os filhos. E a gente só queria sair de perto, sabe? E você que é filho e saiu nessa época, você sabe que bate a saudade. Eu sinto saudade. Eu não saí por esse motivo. Eu já estava com quase 19 anos de idade. E eu saí para trabalhar. Então não teve essa questão de... Só que eu já desejei várias vezes. Então eu falo isso com propriedade. Que sempre que eu ouvia uma exortação, uma reclamação deles, a vontade era: não, eu preciso sair daqui. E hoje eu sinto falta. Entendeu?
E questão de amizade, pessoas que ainda têm um cuidado, um amor especial aí por você, mas você cortou o contato, porque essa pessoa só fala o que eu não quero ouvir. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas, porque eu sou muito direta. Esse canal aqui comprova o quanto eu sou direta. Principalmente após a minha conversão ao Senhor, eu me tornei alguém muito, sabe? Que você não vai ouvir de mim aquilo que vai afagar o seu ego, dependendo da situação, né? Claro que se for referente ao elogio, alguma coisa assim, eu vou sim fazer jus ao que eu estiver vendo. Mas referente a conselhos, a direcionamento, a você pedir opinião referente a alguma coisa que você está para fazer, mesmo que te magoe na hora, eu vou avisar. E nessa passagem que a gente leu, Deus ele vai lembrar Eli que ele já havia avisado antes. Não, eu já avisei desde seus pais que se vocês se desviassem, ia ter consequência. Então não é que Deus, como a gente leu aqui, ele simplesmente vai falar, olha, não me obedeceu, eu não vou cumprir. Não, ele já avisou. E eu costumo falar que no Antigo Testamento, a palavra se, Deus gostava demais. Ele sempre falava, olha, eu vou abençoar vocês, eu vou abrir as portas, eu vou proteger, eu vou derramar bênção sem medida, todas as gerações de vocês à frente serão abençoados e tudo mais, é a coisa mais linda. Aí depois ele colocava, se vocês me obedecerem, aí é que tá o problema. Será que a gente vendo, e é impressionante mais ainda, porque ele avisava primeiro tudo que ele iria fazer de bom, para só depois ele vir com as exigências. Imagina se ele só colocasse as exigências. Aí que ninguém ia querer mesmo. Porque ele colocando o ponto positivo, o povo não queria, imagina colocando também o ponto negativo. Então, meus queridos, nós precisamos aprender a medir. Será que vale a pena eu desobedecer? Será que vale a pena eu colocar uma outra coisa como prioridade? A descendência toda de Eli pagou por quê? Não foi Eli que decidiu falar assim, não, eu não vou mais adorar a Deus. Eu não vou mais ser fiel a Deus. Não, tinha nada a ver. Foram os filhos dele. Os filhos estavam ali desobedecendo, desonrando, comendo as ofertas de sacrifício ao Senhor, fazendo a pior baderna dentro do templo. Foram os filhos, não foi Eli. Então, eu e você poderia falar assim, não, mas o que ele tinha a ver com isso? Deus é bem claro. Falar por que você está, vamos dizer que apoiando as práticas erradas dele. Porque você honra mais os seus filhos do que a mim. Deus tem ciúme, querido. Então, quando você coloca o seu mozão um degrau a mais do que Deus, do que buscar o Senhor, meu Deus do céu, cuidado, tá? Cuidado, porque Deus, ele te colocou como prioridade. Se ele não tivesse colocado eu e você como prioridade, ele teria deixado Jesus lá no trono dele tranquilo. Não, ele falou, olha, aquele povo lá todo errado é minha prioridade. Então eu decido que você, filho, vai descer e vai fazer um sacrifício e vai pagar a dívida deles que é impagável. Então, se Deus nos colocou como prioridade, você precisa colocá-lo como prioridade. E você colocar Deus como prioridade vai te fazer receber e viver o cumprimento das promessas de Deus. Deus disse que traria bênção sobre a descendência de Eli, se ele se mantesse fiel. Talvez se Eli tivesse virado para os filhos e exortado, como desde o começo desse vídeo que eu estou falando com vocês, que é necessário você aprender a ouvir, a fazer a vontade de Deus. Se Eli tivesse decidido fazer o que Deus queria e não tivesse ficado com medo da reação dos filhos, chegasse, olha, vocês não podem mais fazer isso na casa de Deus, nada teria acontecido. A Bíblia é clara. Por que você honra seus filhos mais do que a mim? É exatamente esse versículo. Por que você está colocando seus filhos? Jesus, lá no Novo Testamento, porque eu gosto de falar isso, que tem gente que fica, mas o Antigo Testamento não vale mais, não sei o que, conversa fiada de quem não quer obedecer, tá? Mas enfim, Jesus lá no Novo Testamento, ele diz claramente
quem honra seu pai, sua mãe ou seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Doeu aí? Faz uma listazinha aí. Meu Deus do céu. Se a gente for levar ao extremo a questão de observar e obedecer, a gente não tá salvo. Não é digno de Jesus. Quem não é digno de Jesus não tá salvo, gente. Então, nós precisamos colocar como prioridade. Nós falamos assim, eu sou salvo pela graça. Não preciso de igreja, não preciso de nada. Só que tem 2 grandes mandamentos para cumprir. Amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Ou seja, o que é amar acima de tudo? Você tem que amar acima de você mesmo. Tem um negócio de amor próprio, amor próprio. Se você se ama mais do que ama a Deus, meu filho, Deus precisa estar em primeiro lugar. Por que você honra mais seus filhos do que a mim, Eli? Deus estava perguntando. E por causa disso, Deus coloca uma consequência. E a consequência não é nada boa. Toda descendência paga. O povo só vai se ferrar. E Deus ainda vai fazer algo pior. Ele vai chegar para Eli e falar, olha, quanto aos seus filhos que você está honrando tanto, os 2 vão morrer no mesmo dia. Olha para isso aqui. Gente, Deus não é uma brincadeira. Ele é amor, mas ele é justiça. E ele é Deus. Não precisa explicar. Tem um negócio de ateu que tem essas idiotice de prova como que Deus existe, não sei o que. Não existe, meu filho. Nossa cabeça não tem capacidade de entender os porquês de Deus. Procure os praquês. Pra que Deus está fazendo isso? Qual o objetivo de Deus em fazer isso? E não por que Deus está fazendo isso. Entendeu? Aí Deus chega pra ele e fala, eu vou matar os 2 filhos num dia só. Porque você está honrando mais eles do que a mim. E ele vai e acrescenta, eu vou honrar quem me honrar. Tem um outro versículo, eu não vou me lembrar de cabeça onde que tá, mas é também no Antigo Testamento, que Deus diz que ele vai, quem o buscar, ele vai se permitir ser encontrado. Ou seja, se você não busca, ele não vai. Entendeu? Tem toda a questão hoje de Jesus insiste, o Espírito Santo insiste. Só que a partir do momento que você reconhece Jesus, você precisa iniciar uma vida de busca, uma vida de santidade, uma vida de obediência acima de tudo. Eu também tenho um vídeo aqui, vou deixar aqui no card para vocês também. O que é preciso para ser salvo? É necessário obediência e santidade. Se você não tem essas 2 coisas, e não tem como você ser santo sem ser obediente. Impossível. Obediente você pode até ser sem ser santo. Por quê? Talvez você obedeça, busque obedecer em tudo, mas você não tem uma vida de busca, de entrega real. Você entende? Então esse vídeo basicamente é como... Eu tô mais à vontade agora de conversar mais como um bate-papo com vocês, mas é simplesmente para você medir onde está a sua prioridade. O que você tem feito, com o que você tem negociado. Coloque na balança, o que eu posso perder? Deus diz, olha, você vai sair desse lugar de honra que você está e eu vou levantar outro. Alguém que vai ser maior do que você, porque você não me honrou. E aí Eli perde seus 2 filhos, perde tudo, morre no final e aí acabou com tudo. E toda a descendência que vem, ele diz que ainda no vigor da vida morreria, todos os descendentes. Então não vale a pena não buscar o Senhor. E eu fico com minha cabeça muitas vezes, eu me estresso na verdade, sendo sincera, eu me estresso muito, porque eu me pergunto por que as pessoas não querem Jesus? Por quê? Antigo Testamento, gente, era difícil, sabe? Porque na época de Moisés, no início, tinha nada. Abraão veio literalmente pela fé em algo que não existia, teoricamente assim, sabe? Ouviu, eu vou crer, eu vou deixar tudo e vou crer. Aí depois que Moisés escreveu o Pentateuco, tranquilo, as pessoas tinham ali o Pentateuco, o povo lia, tinha acesso à palavra de Deus, aos 5 primeiros livros da Bíblia, eles tinham acesso.
Mas ainda assim era pouco, talvez. Talvez faltasse discernimento, assim como lá Filipe vai e encontra o rapaz que estava indo para o templo e voltou lendo Moisés, e ele diz: como que eu vou entender se não tem que me explique? Então talvez faltasse entendimento da parte deles. Mas nós temos desculpas. Gente, nós temos Pentateuco, temos o resto da história toda, nós temos os evangelhos, nós temos as cartas de Paulo, meu Deus, nós temos a palavra de Deus na nossa mão, acessível, e não cremos. Eu acho que a gente merece menos a paciência de Deus do que aquele povo. E eu já li aquela parte de Juízes, que é uma sequência assim, e o povo se desviou da presença de Deus e pecou de novo. Aí Deus levantou um juiz, aí levanta o juiz, se liberta o povo, e o povo se desviou e caiu de novo. Aí levantava outro juiz, porque cada vez que eles pecavam, Deus entregava na mão dos inimigos. E aí quando entregava na mão dos inimigos, o povo começava a clamar a Deus. Deus se compadecia e trazia eles de volta. Mas será que a gente não é pior? Será não? Obviamente nós somos piores do que eles, do que aquele povo. Muito piores, sem comparação. Aquele povo era o povo eleito, o povo exclusivo de Deus. E eles viviam ali guardados pelo Senhor, sob o cuidado, só que sempre quando vinha uma nação vizinha, eles se misturavam com aquela nação e começavam a se prostituir, não só no sentido carnal, mas se prostituir no sentido espiritual, de trocar a presença de Deus por outros deuses. E várias vezes, vários profetas relatam isso, mas nós temos toda a palavra de Deus, tudo. Nós temos igrejas em cada esquina, tem rua que cada esquina tem uma igreja, mas a gente não aprende. Óbvio que tem as igrejas que não tá, sabe, que tá precisando converter. Mas não são todas. Aí eu vejo pessoas: eu não vou na igreja porque a igreja tá errada. E você aí no mundo, tu tá certa aonde? Pelo amor de Deus. O que você tá fazendo para mudar o cenário atual? Nós precisamos nos levantar como nação, como povo. Não é você chorar quando você tá sofrendo, quando você tá passando por um momento de dificuldade, e os outros que dana-se. Aí sua dificuldade passa, sua barriga para de doer, você esquece Deus, esquece tudo. Mas a nação precisa de alguém que clame por ela, como um só povo, como um só corpo. E eu te convido hoje a analisar com o que você tem negociado a presença de Deus. O obedecer ao Senhor. Obedeça a Deus. E eu espero muito que você tenha assistido esse vídeo até aqui. Eu sei que vídeo longo é uma raridade, mas se pelo menos uma pessoa ser tocada por essa palavra, por essa mensagem, meu coração já vai estar feliz e realizado. Porque o meu objetivo aqui é que pessoas recebam algo da parte de Deus. Então, em nome de Jesus, que o Senhor toque em seu coração e que você consiga entender a preciosidade de estar na presença de Deus, de ter acesso ao Senhor. Não foi de graça. Ele pagou um preço para você valorizar o que Ele te entregou. E Ele te entregou a presença dEle. Então, meus queridos, fiquem firmes na presença de Deus. Coloque o Senhor como prioridade na sua vida. Que Deus te abençoe, te guie, te guarde em todos os seus caminhos. E que não seja necessário você perder nada pela sua desobediência. Amém? Fiquem na paz, queridos. Amo vocês.